Amados, nesse segundo domingo do tempo comum, o qual, na verdade, depois desse tempo do Natal, nós iniciamos essa reflexão, meditação sobre a vida cotidiana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E amados, hoje de modo especial o Senhor quer nos falar a respeito do chamado, como tudo começou. Assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali chamou a cada um daqueles que Ele escolheu. Não foi vós que me escolheste, eu que vos escolhi. Assim, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo escolheu cada um dos seus discípulos, que se tornaram apóstolos do Senhor. E quando nós olhamos para as leituras de hoje, nós entendemos bem que esse chamado de Deus exige de nós uma resposta. Assim como nós vemos Samuel, que foi chamado pelo Senhor para ser um grande profeta. Mas para entender um pouco desse chamado de Samuel, é necessário olhar um pouco para a história. Primeiramente, nós olhamos para a história do povo de Israel, depois exatamente que Moisés morreu, e depois veio ali então Josué, que foi liderar o seu povo. Depois da morte de Josué, veio os juízes, homens que foram suscitados no meio do seu povo para liderar o povo de Israel, liderar o povo de Deus. Mas vai dizer no final do livro dos juízes que naquele tempo não existia rei em Israel, e o povo começou a fazer aquilo que estava na sua cabeça. Um povo sem liderança são como ovelhas sem pastor. É por esse motivo então que Deus vai suscitar alguém, porque havia na verdade um silêncio ali, era rara a palavra de Deus suscitada no coração do homem nesse tempo. Havia um vácuo de liderança, havia um vácuo exatamente de uma carência das pessoas conhecerem e ouvirem a voz do Senhor. Tanto que quando nós pegamos esse livro do profeta Samuel, no início dele, quando Deus chama Samuel, vai dizer que a palavra de Deus era rara, poucas as visões, ou seja, as pessoas ali estavam longe de Deus. Amados, é interessante nós percebemos o seguinte: quando não há comunhão, quando de uma certa forma as pessoas vão afastando o seu coração para Deus, porque é lindo quando nós olhamos e vemos anteriormente que as pessoas não mediam esforços para estar na presença de Deus, não media tempo, ficava noites muitas vezes em adoração, e hoje qualquer coisa que se pede ou se propõe é muito, é um peso muito grande, eu acho que é um exagero, ou é muito tempo, ou seja, quando se quebra essa comunhão, quando tudo de uma certa forma as coisas de Deus se tornam pesado, ou se tornam um exagero para as pessoas, de uma certa forma a gente vai se afastando disso, se afastando, o coração do homem se fecha à voz do Senhor. Pois bem, no entanto, Deus suscita um profeta chamado Samuel, que nós sabemos bem que nasce de uma mulher que era estéril, que Deus faz com que ela possa ter um filho. Esse filho se chama Samuel, e ele é levado no templo, é consagrado ao Senhor e começa a servir o templo. E ali Deus começa a falar com ele. E é lindo, amados, nós percebemos que quando Deus fala conosco, muitas vezes Ele é insistente, assim como foi com Samuel. Ele começou a chamar Samuel, dizendo Samuel, Samuel, e ele achou que era Eli, que era o sacerdote do templo, tanto que ele foi até ele e perguntou: tu me chamasse, Senhor? Não, e por 3 vezes isso acontece. Quantas vezes Deus foi insistente conosco, nos chamando? No entanto, quando nós nos abrimos à graça de Deus, Deus começou a realizar a sua obra. Quando nós fazemos essa experiência, e Eli foi alguém que ajudou Samuel a poder conhecer exatamente isso. Quanto que nós precisamos de pessoas como Eli, que nos mostram uma direção espiritual, como nós devemos proceder para ouvir a Deus, para buscar a Deus. E Eli então fala para Samuel: olha, quando você ouvir novamente, você responde para Deus, fala assim, que teu servo escuta. E quando ele disse isso, Deus começou a falar com ele, e vai dizer a palavra de Deus que, a partir daquele momento, Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e ele não deixava cair por terra nenhuma das suas palavras. Ou seja, todo investimento, tudo aquilo que Deus estava realizando na vida de Samuel estava dando frutos. Nada do que Deus dizia
E amados, uma coisa que infelizmente acontece muitas vezes no nosso tempo é que nós, sim, às vezes queremos ouvir a Deus, mas nós queremos ouvir a Deus de acordo com aquilo que está em conformidade com a nossa vontade, em conformidade com aquilo que me agrada, em conformidade com aquilo que de uma certa forma não exige tanto de mim. Isso é um erro. Tanto que quando nós rezamos a oração do Pai Nosso, nós dizemos assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu nunca peço para que seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa é a grande diferença entre nós, cristãos católicos, e todos aqueles que de uma certa forma buscam a Deus. Mas muitas vezes as pessoas podem buscar a Deus para que seja feita a sua vontade, mas no entanto nós não buscamos a Deus para que seja feita a vontade dele em nossas vidas. E amados, quando nós olhamos exatamente para a segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Coríntios, nós vemos uma realidade extremamente linda e maravilhosa, no qual o Senhor nos diz que nosso corpo, todo o nosso ser, toda a nossa vida não pertence a nós. Por quê? Porque nós somos comprados por um alto preço, pelo preço de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo seu sangue na cruz. Ou seja, toda decisão, tudo aquilo que eu tenho que fazer, tem que estar pautado na vontade divina, porque eu não pertenço a mim, a minha vida, a minha história pertence ao Senhor, foi comprada por um alto preço. E vamos ser sinceros, todas as vezes que a gente faz as coisas à revelia, buscando somente a nossa própria vontade, a gente sempre está com burro na água, a gente percebe que não dá certo. Quando nós paramos para ouvir a Deus, nós vamos perceber que as coisas vão chegando ao seu devido lugar. Nós vamos perceber que a vontade de Deus é muito melhor do que a minha vontade. Por quê? Porque Ele conhece o passado, o presente e o futuro, Ele conhece todas as coisas, eu não. E é por isso que eu tenho que me render à vontade de Deus. E essa passagem também fala que nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus, ou seja, todo o meu ser eu não posso tratar de qualquer maneira. Nós somos frágeis, como um vaso de barro, mas carregamos em nós um tesouro que é muito maior que nós, o Espírito Santo de Deus. Quando olhamos para o Santo Evangelho de hoje, nós vemos o momento em que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali, apontado por São João Batista, que diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E dois dos discípulos de João começam a seguir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é João e André. E eles vão até onde está Jesus. E eles então, Jesus olha para ele e diz: o que vocês estão procurando? Amados, o que nós estamos procurando? O que estamos hoje fazendo aqui? Qual que é a nossa busca? Amados, se pura e simplesmente nós estamos buscando solucionar uma situação, cumprir um preceito, ou fazer alguma coisa que de uma certa forma nos livre ali da condenação eterna, é muito pouco. Na verdade, o que realmente devemos buscar é essa intimidade com o Senhor e conhecê-lo cada vez mais. É por isso que a resposta desses discípulos nos ensina muito. Aliás, a pergunta que eles fazem, eles dizem: mestre, aonde moras? Parece uma pergunta boa, parece a pergunta de alguém que foi pego de surpresa e não sabe o que responder. Não, na verdade eles estão perguntando: olha, nós queremos conhecer a tua intimidade, nós queremos saber como o Senhor vive, nós queremos saber como o Senhor pensa, nós queremos saber como o Senhor age. Eu quero ser ensinado, eu quero que o Senhor me ensine todas as coisas. E aí então Jesus diz para ele: vinde. Amados, todos nós temos e devemos fazer essa experiência pessoal com o Senhor. Não adianta nada nós ouvirmos falar a respeito dele, não adianta nada nós ouvirmos falar de grandes testemunhos maravilhosos que Deus já realizou, como foi o testemunho de André, que fez essa experiência para levar para Pedro. Pedro também precisou fazer uma experiência pessoal com o Senhor. Todos nós temos esse direito, mas devemos buscar. Se
não buscar, não encontramos. Se não bater, a porta não se abre. E é porque essa experiência desses discípulos foi tão marcante na sua história, na sua vida, que eles passaram um dia com o Senhor. E aí São João, que narra esse evangelho, que é um dos discípulos, diz o seguinte: era por volta das 4h da tarde. Coisas marcantes na nossa história sempre a gente lembra de detalhes. O pessoal que é casado lembra do primeiro encontro, lembra como é que estava chovendo ou não, lembra como era o dia, lembra de detalhes. Coisas que são marcantes na nossa história, sempre nós aguardamos detalhes a respeito disso. Pois bem, São João Evangelista diz: era por volta das 4h da tarde. Tão marcante que foi esse encontro pessoal com o Senhor. Amados, nós lembramos também do nosso encontro pessoal com o Senhor que aconteceu no momento em que nós ali olhamos para a nossa história e vemos: nossa, nesse ponto, nesse momento particularmente o Senhor entrou na minha história. Aqueles que foram chamados, de modo especial, como foi chamado como sacerdote, eu lembro no momento em que Deus começou a falar comigo a respeito da vida sacerdotal e religiosa. É lógico que de uma certa forma, uma relutância teve que insistir comigo, né, ali a respeito disso. E até eu questionava a Deus, dizendo: não, Senhor, mas eu quero ter muitos filhos, eu quero necessariamente ter uma outra vida diferente daquilo que o Senhor está falando para mim. E pois bem, como eu ali já buscava a presença de Deus, rezava com as Sagradas Escrituras todos os dias, Deus então falou comigo através da palavra de Deus. Deus falou comigo no livro da Sabedoria, capítulo 4, e diz o seguinte: mais vale uma vida virtuosa do que cheia de dons. É lógico que ele estava direcionando isso para mim, estava falando comigo naquele momento. Eu entendi exatamente o que o Senhor queria de mim. Lógico que houve todo um processo de relutância, de briga, como diz a palavra de Deus: seduzisse-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Uma luta desigual, o Senhor venceu. Amados, é interessante percebermos o seguinte: mas Deus quer falar conosco, mas é necessário também que nós possamos ter essa busca. É igual as pessoas que só buscam a Deus no momento do desespero, no momento que as coisas estão ruins, no momento que de uma certa forma não sabem o que fazer, e aí então buscam a Deus, e aí fazem até aquela, como o nosso fundador costuma brincar nesse sentido, a cartomancia católica. Pega a Bíblia lá e começa a chacoalhar ela e diz assim: Senhor, fala comigo. Aí de repente abre a Bíblia e diz lá na passagem: Judas se enforcou. Não, peraí, está muito ruim isso aqui, vamos chacoalhar um pouquinho mais a Bíblia, vamos ver o que Deus diz. Aí depois abre de novo e a palavra diz: vai e faça o mesmo. Ou seja, isso é Deus falando. Amados, precisamos ter essa experiência diária com Deus, porque através dessa experiência, essa intimidade com o Senhor, Ele fala conosco. Se não tivermos essa intimidade, essa comunhão com Deus, nós não conseguimos distinguir entre a voz de Deus e aquilo que fala, que é nós mesmos, ou infelizmente até o próprio mundo. Para ter essa distinção, para conhecer a voz de Deus, para ter intimidade com o Senhor, precisamos caminhar com Ele todos os dias. E por isso que então André faz essa experiência, passa o dia com o Senhor, e ali então vai levar essa experiência para Simão. E fala para ele: encontramos o Messias. E aí Simão vai para conferir. E quando ele chega lá, Jesus olha bem para ele e diz: tu és Simão, filho de João, mas tu vais te chamar Kefas, que quer dizer pedra. Nós sabemos, em outra passagem ele vai dizer: tu és Pedro, sobre essa pedra que ficarei na igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão. Amados, quando nós, repete comigo, quando nós fazemos a experiência pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, descobrimos quem Ele é em nossa vida. Nós descobrimos quem realmente nós somos. Amados, só descobrimos quem somos, o propósito da nossa vida, quando descobrimos quem Jesus é em nossa vida. Quando fazemos essa experiência pessoal.
A palavra de Deus nos diz isso. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Ninguém sabe realmente qual o propósito da sua vida se não tiver essa intimidade no caminhar com o Mestre. Ele nos ensina todas as coisas e nos ensina também qual o propósito da nossa vida e do nosso chamado. Deus nos chamou a todos. Deus nos chamou desde o ventre materno. Antes mesmo que nossos pais nos conheciam, Deus nos conhecia. Deus cresceu a cada um de nós dentro de nossas vidas. Mas Deus não cria nada à toa. Deus cria com propósito. Assim Deus criou a nossa vida com propósito. Principalmente para que nós possamos ser como foi ali São João Batista, que apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, levar as pessoas até Jesus, também para testemunhar ao mundo, para testemunhar ao mundo como vale a pena caminhar com Ele. Amados, essa semana encontrei duas pessoas, na verdade, que estavam prestes a cometer o suicídio. A gente não sabe quando isso vai acontecer, quando que muitas vezes essas situações vão acontecer na nossa vida. E no entanto, nós temos que estar preparados para testemunhar Jesus, aonde, em qualquer situação que nos for exigida. Uma dessas situações, eu estava indo para a academia. Cheguei lá e a pessoa chegou na porta lá e começou a falar: estou indo para cometer o suicídio. O que o senhor diz para mim? Amados, não sabemos quando, qual a situação Deus vai querer de nós que nós possamos ser esse instrumento de Deus. Ser ali São João Batista, que aponta o Cordeiro de Deus. Ser André, que leva e que conduz até Jesus. Ser o Eli, que ensina as pessoas a ouvir a Deus. Não sabemos quando Deus vai exigir isso de nós. Nós temos que estar preparados para isso. Por isso, temos que caminhar com o Senhor todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.